Obrigado, Jesus. Graças te damos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estudar um pouquinho Romanos, tá? Deixa aberto Romanos e você vai também em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao 19, que tem muito a ver com esses versículos aqui de Romanos, tá? Tá bom? Apocalipse 22, tá? Versículo 18 e 19. Amém. Versículo 18 e 19. Veja só. Vou ler primeiro o Apocalipse, tá? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe dizer, ou seja, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Agora vem para Romanos, né? Romanos 8. O primeiro versículo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá assim na sua Bíblia? Tá assim? Você vai ver que em muitas Bíblias não estão, não, ou seja, está dessa maneira, mas tem mas tem um versículo original, tá? Na Bíblia King James, versão 1611, tá? Tá diferente. Tem outras Bíblias também, Almeida Fiel também, entendeu? Tá diferente. Então, veja só. Na Bíblia que é o original, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne. Essa parte aí já diz tudo. Essa parte já diz tudo. Os que não andam segundo a carne. Entende isso? Amém? Então, nós precisamos entender, compreender que a palavra de Deus, ela nos chama para que a gente ande segundo o Espírito. Andai em Espírito, a Bíblia diz. Não cumpra a vontade da sua carne. Então, esse versículo, ele não está completo aqui na minha Bíblia, tá? Ele não está completo por causa dessa frase. Os que não andam segundo a carne. Então, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ora, porque Jesus é a nossa vida. Ele disse isso. Jesus é a nossa vida. Ele disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí, se você for... vamos entender bem esse versículo? Vai para o capítulo 5, volta só um pouquinho. Vai para o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17 até o 19. 17 até o 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também
por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Então, em Adão, nós nos tornamos pecadores. Em Adão, nós estávamos nele. Jesus veio a este mundo para morrer por mim, por você, por toda a humanidade, para que nós possamos também estar nele, estar em Jesus. O que significa estar em Jesus? Viver a vida de Cristo. Nós só temos direito, a irmã falou aqui, eu não sou merecedora. Então, muitos de nós sempre vão dizer isso aí. Sempre a gente pega pessoas dizendo, mas eu não sou merecedora, eu não sou merecedora. Vamos ver em Romanos 5 o que nós somos? Vou voltar de novo para a gente poder compreender bem o versículo. Leia e releia um versículo inúmeras vezes. E o Espírito Santo é que ele vai dar revelação dentro do nosso coração, da compreensão, o entendimento. Por isso nós temos que gastar tempo com a palavra. Por isso que a palavra de Deus não diz assim que bem-aventurados são os que leem a Bíblia. Não está escrito isso em Salmo de número 1. Não, está escrito bem-aventurado. Olha só, os que meditam na palavra. Amém? Tem o prazer de meditar dia e noite, amém? Como diz Josué 1:8, né? Então, veja só, versículo 17 aqui do 5 de Romanos. Tá, de novo. Se pela ofensa de um e por meio de um só, quem? Adão, né? Reinou a morte. Então, a morte reinou na minha vida, a morte reinou na sua vida. Quando Jesus chegou nas nossas vidas, a morte estava reinando. Por quê? Por causa do pecado. Entendeu? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Então, é verdade que a gente não merece? É verdade. Mas a gente entrou em Cristo. A gente entrou agora para o reino. Nós estamos em Cristo. Lembra que a Bíblia diz que quem está em Cristo? Romanos 8. Quem está em Cristo? Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, é para eu estar nele. Estar nele. Querer viver a vida dele. Entendeu? Estou nele. Quando Deus olha para esta terra, ele não olha para a gente individualmente para a salvação. Ele olha para Cristo, ele olha para Jesus. Ele vê que nós estamos em Jesus, se nós estamos em Jesus. Lembra que nós acabamos de ler João, capítulo 17:3? E a vida eterna é esta, que conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E se você for estudar esse capítulo de João 17, você vai ver que a oração de Jesus ali, pelos discípulos e por nós também, porque você está incluída lá nessa oração, né? Ele disse que ele queria que os discípulos fossem um com ele, assim como ele é um com Deus, o Pai. Meu Deus, olha a insistência de Jesus. Por causa daqueles que os discípulos haveriam de ganhar. Por causa da humanidade que nós precisamos ganhar para Jesus. Amém? Então, ele quer que nós sejamos um com ele, para que a gente possa ganhar a nossa família. Entendeu? Cada vez que você se torna um com Cristo, que você batalha por isso, esforça por isso, amém? Entre para o descanso de Jesus, de Deus. Amém, o Pai. Hebreus, capítulo 4, versículo 11, o descanso que Deus está falando é a vida de Cristo. Não é apenas um sábado. Entendeu? Como muitos acreditam que o descanso é o dia do sábado. Se fosse assim, seria maravilhoso. Então, Jesus nem teria que vir na terra. Porque o descanso de Deus, para mim, é Jesus. É a própria vida de Cristo. Amém? Você quer ver? Vamos mais alguns versículos para a gente entender o que é o descanso de Deus? Deus diz assim na palavra dele, Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, que ele já nos abençoou com
toda sorte de bênção. Saúde, prosperidade espiritual, vida com Cristo, amém? É vida com Cristo. Aí ele diz assim, que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Saúde completa, amém? Completa. Por isso que eu chego para uma pessoa que está dizendo assim, não tem cura não para o Alzheimer. Tem sim. Jesus não deixou nenhuma doença de fora. Nenhuma. O homem pode estar, ou a mulher, quem quer que seja, pode estar na cama, o médico já não tem mais jeito, vai, prepara o caixão para essa pessoa, vai enterrar ela, porque já morreu, entendeu? Vai ressuscitar ainda. Jesus diz isso. Amém? Ele não falou isso para Marta e Maria? Glória a Deus. Não, ele só está dormindo. Lázaro só está dormindo. Amém? Ele não falou isso para Jairo, a filha, não, já morreu, não tem mais jeito. Para Deus não há impossível. Então, olha só, a palavra de Deus nos diz, entendeu? Que nós precisamos acreditar, crer, entendeu? Em Deus, o único Deus verdadeiro, conhecer a Ele. Como eu creio? Conhecer a Ele e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Amém? Nós precisamos, é necessário, entendeu? Para quê? Para que nós nos tornemos um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. Glória a Deus. É nele, nós precisamos estar nele. Então, é por isso que eu sou justa. Sem Jesus, sem a minha vida. É por isso que tem muitas pessoas que elas não conseguem acreditar, entendeu? No poder de Deus na vida delas. Elas não conseguem. Por quê? Porque elas não vivem. Só falta isso. Elas só precisam disso. Eu só preciso disso. Eu só preciso disso. Você só precisa disso. Conhecer a Deus e deixar ser conhecido por Ele. Amém? Permitir ser conhecido por Ele. Desejar que Ele trabalhe na minha vida. Viver, andar com Ele. Por quê? Porque tudo que eu preciso nesta vida e para a vida eterna está em Cristo. Amém? Então nem adianta eu querer andar sozinha. Não, eu já aceitei Jesus, eu creio que eu tenho a minha salvação. Não adianta. Você viu? Essa é a razão porque tem até vida, pessoas que dizem conhecer a verdade da palavra de Deus e estão tirando sua própria vida. Não, nunca teve um relacionamento com Deus profundo. Nunca andou de fato com Deus para deixar que Deus trabalhe. Entendeu? Por quê? Porque o pecado é que nos leva à morte. O pecado é que leva a gente a desejar morrer. Entendeu? Mas Deus não quer que eu ande pelo pecado. Ele quer que eu ande em Cristo, em Cristo. Deus não quer que eu ande por mim mesma. Se o Senhor não edificar a casa, se Deus não trabalhar no meu coração, a casa representa meu coração, minha vida. Se o Senhor não edificar, se Ele não construir, se Ele não me regenerar, entendeu? Se Ele não me formar, Tiago 1,18, lembra? Ele nos regenera, Ele nos transforma, Ele nos muda, Ele nos gera pela palavra da verdade. Amém? Para sermos como primícias das suas criaturas. Então, Efésios, voltando de novo. Pastora, você vai lá longe, depois volta, depois se perde, né? Já me perdi. Então tá, voltei de novo, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 3. O que a palavra de Deus diz? Ele já te abençoou, ele já me abençoou, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Só que a gente esquece de uma coisa. Entendeu? Aonde estão toda sorte de bênçãos de Deus para minha vida? Toda sorte de bênção. Aonde está? Está no mesmo versículo te explica. O mesmo versículo me explica. Toda sorte de bênção aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Entenda isto, entendamos isto, que o negócio de Deus, o Pai, é com Cristo. O seu Filho, é com Jesus Cristo. O seu único Filho. Amém? O seu único Filho. Que gera os demais filhos. Então, Deus olha para Jesus. João, meu Deus, eu amo esse capítulo, João 17. Porque esse capítulo nos esclarece tudo isso. Então, quando Jesus foi enviado à terra, o negócio do Pai é com o Filho, Jesus Cristo. O negócio é com Ele. É de Jesus, que é a partir de Jesus que é gerado todos os demais filhos.
E nós, como filhos, nós somos sacerdotes, verdadeiros sacerdotes de Deus. Nós somos uma nação santa, a igreja é uma nação santa, a igreja do Senhor Jesus, amém? É uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9, amém? E tudo isto por causa de Cristo. Nunca vou poder tirar Jesus desse negócio. Ele a razão. É Ele a razão. É nele que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Entendeu? Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém, glória a Deus. Aleluia. Como nós cantamos, né? O louvor. Então, e Apocalipse 1:4 também diz isso. Entendeu? Ele é o primogênito de todos os irmãos. E João 1, vai juntando todos esses versículos, depois você faz um estudo aí. Amém? Sobre a vida com Deus, a vida, a ser nova criatura. Entendeu? Aí você vai em João 1:12, a Bíblia diz o quê? Mas todos quanto receberam. Eu tenho que passar por Cristo primeiro. Amém? Receberam a quem? A Jesus. Aquele texto ali está falando de Jesus. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, é de Jesus está falando. Todos quanto receberam, está falando de quem? De mim, de você. Você recebeu Jesus. Amém? Deu-lhes o poder. Quem deu o poder a todos quanto receberam Jesus? Quem deu o poder de ser filho? O Pai, Deus. Vamos um versículo para confirmar? Está lá em João 6, versículo 65. Ele diz: ninguém vem a mim se não for enviado pelo Pai. Se o Pai não enviar. E como Deus envia? Como Deus me envia para Jesus? Como eu posso ter certeza, convicção, que diz em Romanos 8, 15, 14 em diante, entendeu? O próprio Espírito, é o 15, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o 15 e o 16, né? De Romanos 8. Então, como que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus? Por quê? Porque é enviado pelo Pai. Entendeu? Através do Espírito, entendeu? Através do Espírito, é o Espírito que testifica, que nos mostra que somos filhos de Deus. Por quê? Porque a palavra é Espírito. Então você ouve a palavra, você aceita a palavra de Deus na sua vida, aí acontece o quê? É o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí você tem uma convicção, igual Estevão, né? Estevão ali estava sendo apedrejado. Olha o testemunho da convicção de Estevão. Qual foi o maior testemunho? Qual foi o maior resultado ali daquela convicção no coração dele, que ele era filho de Deus? O resultado ele mostrou para todos que matavam ele ali, que estavam matando ele. Qual foi o resultado? É que ele perdoou. Olha só, ele perdoou. Enquanto ele estava sendo apedrejado, enquanto ele estava sendo maltratado ali até a morte, a Bíblia diz, ele também estava com os olhos fitos, não com ódio dos que estavam apedrejando ele estava olhando para Deus. Você viu a diferença de um homem que vive para Deus, de uma mulher que vive para Deus? Entendeu? Ela não olha, a pessoa não olha as circunstâncias. Ela olha a Deus. Ela olha a Cristo. Por quê? Porque ela está nele. E quem está nele pode até sofrer. Entendeu? Pode sofrer injúria neste mundo. Lembra que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então, quem está em Cristo, a Bíblia diz, voltando para Romanos 8, é nova criatura. Ou seja, quem está em Cristo, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Mas por isso que falta esse pedacinho aí, na minha Bíblia e na sua Bíblia. E por que eu li Apocalipse? Porque nós não podemos tirar nada da Bíblia. Então, comece agora. Se você tem uma Bíblia que está faltando um pedaço aí, pode pesquisar outras versões e compre a versão que é completa, que é mais ou menos próximo do original, né? Tá bom? Que é mais próximo, mais ou menos não, que é mais próximo do original, tá bom? Do texto original. O texto original de Romanos 8 é que
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, os que não andam segundo os seus próprios prazeres, os que não andam da maneira que quer. Entendeu? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha como está faltando, e é muito importante esse pedacinho aí. Hein? Os que não andam da sua maneira, do seu próprio querer. Entendeu? Essas Bíblias que não estão esse pedaço aí, faz com que as pessoas pequem. Ah, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Basta isso. Ei, mas os que não andam segundo a carne, segundo o seu bel prazer, mas os que andam segundo o Espírito. Amém? Então, aí você vai em Efésios 1:3, a Bíblia diz que tu é abençoada, eu sou abençoada com toda sorte de bênção. Mas tem um porém. Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, Jesus é minha fonte. Jesus é tua fonte. E eu preciso compreender isso para que eu possa viver essas bênçãos que Deus está afirmando. A irmã deu um testemunho aqui. Ela é crente. Sempre foi, aceitou, desde que aceitou Jesus na vida dela. Mas ela estava afirmando com todas as palavras dela. Ela disse, mas eu não estava andando no espírito, eu estava andando na carne. Então, em outras palavras, ela estava dizendo isso. Eu precisava viver uma vida de oração e agora eu estou começando. E quando eu comecei, eu coloquei o pé, olha só, no descanso de Deus. Quando eu comecei a me esforçar para entrar para o descanso de Deus, para entrar, sair do relaxo, né, da vida relaxada, espiritualmente falando. Quando eu tomei uma posição de me levantar, de sair da dormência, de me levantar dentre os mortos, os que arrumam desculpa para não orar, os que arrumam desculpa para não meditar na palavra, para não viver para Deus, para não procurar conhecer a Deus. Entendeu? Quando eu saí dali do meio, que eu tomei uma decisão para ser diferente, para buscar a Deus, para fazer como Josué, meditar na palavra de noite, amém? Aí até as portas do emprego já foram abertas para mim. A minha vida começou a mudar. A irmã está dando testemunho aqui agora. A minha vida começou a mudar. Eu comecei a ver. Gente, é simples. É muito simples. É simples você ter as bênçãos que Deus já disse que você tem. São suas. São suas, mas você tem que pegar. Aquilo que a gente tem que aprender dentro da palavra, né? Ele diz o quê? Eu amo os que me amam. E as pessoas estão, não, se despertar, se conseguir, você me chama. Chamar coisa nenhuma. Nós temos visto pessoas aqui na oração, elas ficam perguntando, ei, que hora que você vai orar? Eu quero orar com você. Me diga o horário. Amém? Eu quero estar lá. Deus diz, eu amo os que me amam, os que me procuram. Procure. 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 Por quê? Porque é nele que estão as bênçãos de Deus para mim e para você. Está lá no livro de Filipenses. Olha aí, Filipenses 4:19. A mesma coisa que está escrito em Efésios, né? Ele nos suprirá. Amém? De acordo com as riquezas da sua glória. E peraí, as riquezas desse mundo? As riquezas da sua glória. Foi isso que ele falou para a igreja de Laodiceia. Ah, tu tá rica, né? Tu tá dizendo que tu é rica? Tu tá dizendo que tu tens, que tu podes. Tu podes só limitado. Aqui na terra. Jesus está dizendo para ela lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, mas tu és cega, nua, entendeu? Miserável, pobre, de marré. Eu estou acrescentando, né? Olha só, entendeu? Mas vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus diz, não podemos acrescentar, né? Amém? Vamos ler o que a palavra de Deus diz, que a igreja de Laodiceia se achava. Entendeu? Talvez seja eu, talvez seja você que estamos vivendo uma vida de se achar, não. Orei 1 hora, 2 horas, é suficiente. Não, Deus está nos chamando. Ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Amém?
Meu Deus. E ele não quer que Deus não vai se agradar de que eu seja, como é que se diz? Interesseira, né? Tem tanto escrito interesseiro. Ele não quer que eu seja assim. Ah, meu Deus, olha, então as bênçãos, toda sorte de bênção de Deus estão nas regiões celestiais. Ah, então eu vou orar. Não, Deus está me chamando porque Ele quer que eu diga para Ele: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Amém? Ele quer que eu diga: Senhor, é maravilhoso, é prazeroso estar na Sua presença. Ah, glória a Deus, aleluia, eu vou estar sim. Amém? Não por interesse. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, Apocalipse 3, versículo 15. Aí de repente você vai buscar o Senhor e acontece como aconteceu com a irmã. Ela nem imaginava, entendeu? Ela não foi buscar porque ela queria uma porta de emprego. Ela pode até dizer assim: puxa, eu nem estava esperando, o emprego já apareceu. Quando eu tomei a decisão. Gente, quando você se levanta. Ao se levantar, Deus já está mandando o anjo lá adiante. Vai lá, vai, abre essa porta. Pode abrir. Amém, glória a Deus. Ele já está abrindo a porta. Quando você se levanta, você vai procurar a enfermidade, já não vai mais achar. Porque é nele. Por quê? Porque é nele que estão toda sorte de bênçãos. Então, lembra do filho pródigo? O que Jesus quer ensinar para nós? Que ele estava fora da bênção. Por quê? Porque ele saiu de casa. Deixar de orar é sair de casa. Viver uma vida relaxada na oração, viver uma vida relaxada na palavra, não quer conhecer a Deus, não quer viver uma vida de intimidade com Deus, pessoas que não querem viver uma vida de intimidade com Deus. Estou falando de crente, tá? Tá bom? Pessoas que não querem viver uma vida de intimidade com Deus, mesmo sabendo que precisa viver, que precisa andar pelo Espírito e não pela carne, entendeu? São pessoas que estão fora de casa. Filho pródigo, só isso. Sabe o caminho, já sabe o caminho de volta. Que aquele filho sabia o caminho de volta. Ele diz: eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Hoje, olha, tem pessoas que tentam entrar, entendeu? Mas não conseguem. Não conseguem, entendeu? Talvez você conseguir, quando você conseguir orar 1 hora, né? Meu Deus, que bênção, glória. Agora você quer mais. Olha aí, quando você chega em casa, você não quer mais sair. Não quer mais sair. Eu não tenho que sair mesmo, entendeu? Muitas pessoas estão em casa. E ontem mesmo choveu um pouco, né? Choveu, às vezes a gente já fica assim: tá chovendo, entendeu? Não, vamos debaixo da chuva, vamos para os trabalhos, né? Fomos para o trabalho antes de ontem também. É, a gente tem vários trabalhos fora também. E já tá chovendo. Não, vamos botar. Eu fui debaixo de chuva, entendeu? Mas ninguém quer sair. Mas eu não queria sair, entendeu? De casa. Quem quer sair de casa? Entendeu? Não, chegou em casa, você quer ficar em paz, você quer ficar tranquilo, não é verdade? Então, o filho pródigo, ele estava fora de casa. O que aconteceu com ele? Comendo bolotas, mas ele era filho. E ele era filho de um pai rico. O que que Jesus está querendo mostrar para nós? Hã? Ele está falando que quando nós vivemos longe dele, nós vivemos a vida do filho pródigo. Mesmo sabendo que temos um pai rico. Onde está escrito? Efésios 1:3. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ei, você é rica. Amém? O Romanos 5, versículo 17 ao 19 diz: você é rica, você é justa. Amém? Você é perfeita em Cristo. Em Cristo. Se o Senhor não edificar a casa... Gente, o vento aqui batendo na minha janela, tá? O barulho é esse. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou é Jesus que edifica o meu coração, que transforma a minha vida, ou é Jesus. Não tem outro meio. Amém? O outro meio é andar pela carne, é andar pela minha própria vontade. Mas a Bíblia está dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a palavra certa é que não andam segundo a carne. Amém? Glória a Deus. Glória Aleluia. A Deus. Então, só completando, eu não falei Filipenses, né?
Mas eu tenho que terminar Apocalipse 3, gente. Eu costumo dizer que quando você está aprendendo da palavra de Deus, é igual o seio, né, o peito de uma mulher que está amamentando. O leite, ele sai assim a todo vapor, né? Quando a mãe apresenta o seio, o peito cheio de leite para o bebê mamar. Ei, você já viu isso? Eu já vi isso. Eu amamentando meus filhos, tá lá o peito doendo, de repente vou dar leite, vou dar de mamar para meu filho, minha filha, entendeu? E de repente o peito estila leite. Amém? Então, quando nós vamos aprender da palavra de Deus, o Espírito Santo faz com que a palavra venha estilando assim, ó. Ei, Jesus, que lindo, né? Capítulo 3, versículo 15. Vamos lá? Olha que lindo. A palavra do Senhor nos diz aqui, ó. Tremendo o que ele diz para a igreja de Laodiceia. 15. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Amém. Só até isso. Você entende? Ó, se nós vamos ligar esse texto aqui com Mateus, capítulo 22, é o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia. E nós estamos vivendo esta igreja, essa vida aqui. A igreja na terra, a maior parte do povo de Deus está vivendo isso aqui, ó. Você quer ver? Aí você chama as pessoas para né, um momento de comunhão com o Espírito Santo na igreja. Entendeu? As pessoas, elas querem relaxar. Dizem, ai, não posso. Ah, meu marido, meus filhos, minha casa, minha comida. Entendeu? Tá lá escrito, o texto tá lá. Jesus disse que o reino de Deus é comparado a um homem que preparou um banquete para, né, por causa das bodas do seu filho, né? Casamento do seu filho. Quem que ele está referindo? Jesus e a igreja, entendeu? E o povo dele na terra, entendeu? E aí ele foi chamar, aí esse homem mandou os seus empregados chamarem as pessoas, para os convidados, né? E uma parte dos convidados, ah, não, eu estou muito ocupado, tem muita coisa para fazer. O que a gente diz para a oração? Entendeu? O dia passa, 24 horas que o Senhor nos dá, a gente usa todinho. A gente usa todinho. Vê? Ah, não, não, pastor, mas estou em pecado. Está em pecado sim, queridos. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus nos chama para a gente conhecer a Deus. E se deixar ser conhecido por Ele. O que aconteceu com Israel? Quantas vezes Israel foi preso? Foi levado cativo pelos inimigos. Vai estudar a palavra, entendeu? A história de Israel. Por que foi levado pelos cativos? Ou aliás, cativo pelos inimigos? Na Babilônia, por exemplo. Entendeu? Aquele povo ficou aprisionado, prisioneiro dos ímpios, né, de outras nações. Por quê? Entendeu? Porque eles não entraram para o descanso de Deus, porque eles não observaram a palavra de Deus. Porque Israel não observou a palavra do Senhor. Então, quanto tempo eles ficaram fora, longe de Deus, foram quanto tempo eles ficaram também prisioneiros pelo inimigo. Deus queria isso? Não. Não, vai estudar Jeremias, entendeu? Isaías, você vai estudar os grandes profetas, né? Você vai ver o lamento, né, daquele povo, a situação daquele povo. E nós somos diferentes? Não, entendeu? A mesma coisa acontece. Porque às vezes a gente. Eu lembro quando eu estava enfrentando a luta, né? No meu casamento, enfrentei lutas com o Aloysio comigo, entendeu? Meu esposo, nós enfrentamos uma luta no nosso casamento, primeiro e segundo ano de casamento, entendeu? Uma pessoa muito querida chegou para mim e disse, um casal muito querido, Leia, vai orar, vai buscar a Deus, entendeu? Vai, paga um preço, entendeu? Nada deixa o céu até que algo deixe a terra. E se a gente tomar uma posição, a nossa vida não vai mais ser a mesma, entendeu? E eu tomei a posição. E eu salvei meu casamento. Eu não, Jesus, amém? Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Então a igreja de Laodiceia estava se achando. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Eu estava ouvindo um pastor esses dias, o pastor que ora, o líder que ora, o crente que ora, desde o líder que ora, que vive uma vida de oração, ele dificilmente cai em tentação. O que nós vemos a igreja envergonhada na mídia, por quê? Porque é falta de oração, entendeu? É pela oração que Deus vai nos dar discernimento, vai nos dar sabedoria, entendeu? Até para a gente responder um outro que está vivendo pela carne, né, e quer provocar a gente. Se você for viver uma vida cheia do amor de Deus, da graça de Deus, você vai saber responder quem te provoca, entendeu? E nem vai levar roupa suja para ser lavada lá né, no meio da sociedade, no meio do povo que não conhece Jesus. Meu Deus, quantos escândalos têm acontecido por falta da comunhão com o Espírito Santo. É isso que Deus falou aqui com a igreja de Laodiceia. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Por quê? Porque essa igreja está se achando. Ó, versículo 17 está aqui, ela tá se achando. Jesus diz, ó, pois dizes, Jesus está dizendo, pois você diz, estou rico, abastecido, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Quantas vezes a igreja foi exposta, entendeu? Exposta, líderes sendo expostos, né? Pedofilia no meio da igreja, entendeu? Mentiras, brigas, contendas, tá lá, obras da carne, porfias, entendeu? Imolações, entendeu? Contendas, são obras da carne. Por falta de quê? Falta de buscar a presença do Espírito Santo. A igreja nua. Aí ele diz assim, ó, tu és o quê? Tu tá pensando o quê? Que tu é rico e não precisa de coisa alguma e nem sabes. Então, longe de Deus, a gente nem sabe como é que a gente está vivendo. À toa, vivendo à toa. O filho pródigo estava vivendo à toa. Então, a igreja hoje, trazendo para nós hoje, nós não podemos viver à toa. A vida eterna é conhecer de fato a Deus. É conhecer a Cristo. Amém? Glória a Deus. É conhecer a Cristo. É conhecer a Jesus, a quem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviou. Para quê? Porque é nele que está a nossa justiça, é nele que está as nossas vestes, as nossas verdadeiras vestes, para que nós possamos nos encontrar com ele na glória. Um dia, quando ele arrebatar a igreja. É nele que está nossos olhos, que vai ter visão, que nos dá visão para enxergarmos as coisas do céu, as coisas que vêm de Deus, a direção do Senhor para nossas vidas. E aí a gente não busca. O caminho é tão fácil, a gente até sabe o caminho, entendeu? A gente estava conversando com as irmãs, nós estávamos num trabalho de mulheres, que foi quinta-feira, né? Entendeu? E a gente se perguntou umas para as outras, o que você acha que está faltando mais para você? Ah, está faltando mais oração. E a gente tem essa convicção. O que o filho pródigo achava que estava faltando para ele? Ele voltar para casa. Entendeu? Mas ele só foi cair em si quando a coisa estava pior para ele, estava ruim mesmo. Você conhece muitas vezes pessoas assim? Você se conhece, que às vezes o problema tá, né? A água já está batendo ali no pescoço, você já está fora de sustentação dentro do mar, né? O mar que eu digo, o mar da vida, o mar das lutas, das situações difíceis. Entendeu? Aí a gente já está aqui fora de controle. Aí, quando a gente se dispõe, a gente reconhece que a gente precisa ir para a oração, aleluia, glória a Deus. E aqueles que não reconhecem, entendeu? E deixa justamente o pecado tomar e a vergonha aparecer, a nudez, como ele falou aqui para a igreja de Laodiceia, que ela estava nua. Então ele diz assim: olha, eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado. O que Deus está falando aqui? Eu te aconselho, vai para a sala de oração. Amém? Vai para o jejum. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se você viu como a possibilidade está em nossas mãos?
Eu nunca posso dizer assim, já lutei tanto, já orei tanto. Ai, meu Deus, será que Deus quer me abençoar? Será? Não, Ele quer. Ele já te abençoou. Só precisa você voltar pelo mesmo caminho que você saiu. Amém? Amém. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vamos reconhecer que a verdadeira riqueza, ela não está no dinheiro na tua mão, nos teus bens, no que você tem, nessa terra. Não, a verdadeira riqueza está em Cristo. Glória a Deus. Quantos pais de família, quantas pessoas têm dinheiro de sobra e os filhos estão entrando dentro dos seus quartos e matando, entendeu? Quantos casos desse? Quantos filhos envergonhando os pais e os pais têm dinheiro? Entendeu? Eu estou falando em geral, o mundo em geral, tanto a igreja também, entendeu? Todo mundo, entendeu? Mas Jesus disse que a riqueza dele, essa é a que eu tenho que ter. A riqueza dele, eu vou lá em Filipenses, porque ele vai mostrar a riqueza dele, tá? Filipenses 4,19. Mas eu vou terminar aqui, entendeu? Então ele diz aqui, ó, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo e para te enriqueceres. Oração, jejum, amém? A palavra. Vestiduras brancas, a palavra. É igual que ele fala lá em Efésios 6. A nossa batalha, a nossa luta, olha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Entendeu? E tem igreja brigando contra o sangue. Tem igreja colocando, tem líderes, né? Eu não falo nem igreja, mas tem pessoas, entendeu? Porque é a igreja que sofre com isso. Entendeu? Tem pessoas, tem liderança colocando um ao outro na justiça. Está aqui, ó, a igreja de Laodiceia, ó. Entendeu? A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O que é isso? Os escândalos é nudez. É uma igreja nua. É um povo nu, um povo que precisa se vestir em Cristo, se vestir no Espírito Santo, andar no Espírito. O que a palavra de Deus diz? O Senhor está nos dizendo, entendeu? Aqui, aconselho que de mim. Então, eu preciso voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus mais em oração. Em quê? Em que nós precisamos nos voltar? Entendeu? Em oração, em jejum. Glória a Deus, em mais tempo na presença do Senhor. Olha, nós estamos aqui todo esse tempo. Eu não vi passar o tempo, você viu? Tem aqui várias pessoas que não viram passar o tempo. Glória a Deus, aleluia. Amém. Não vi passar o tempo. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não manifeste a vergonha da tua nudez. O crente que não ora, ele quer brigar com o outro. E ele quer deixar estampado na mídia. Tá lá. Aí os coveiros, né? Tem muitos coveiros agora na internet, né? Tem muitos coveiros. Quem são os coveiros? São aqueles que anunciam o problema do outro. Ah, fulano de tal, olha, fez isso. Ah, fulano de tal, escrachou com pastor fulano, pastor cicrano, entendeu? O irmão cicrano, irmão beltrano, entendeu? Os coveiros são pessoas que querem, entendeu? Que o problema seja, entendeu? Estampado, entendeu? São as hienas, né? Tem muitas hienas aí que tá vendo a caça já pega, né? Já rasgada pelo leão, né? O leão pelos animais mais ferozes, entendeu? E aí as hienas vão e fazem aquele barulho. Então, o que tem de barulho na internet por causa da nudez da igreja, entendeu? Por causa da pobreza, a miséria. Jesus disse isso para a igreja de Laodiceia. Tu não tá vendo que tu é pobre, cega, nua, entendeu? Ele está falando aqui com a igreja. Pois dizes, estou rico, abastecido e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, como eu posso dar as costas para a oração, dar as costas para a presença de Deus, dar as costas para a palavra, entendeu? Se eu preciso dela, para que eu possa chegar, né, em tudo aquilo que Deus já prometeu para mim, entendeu?
Eu posso ter dinheiro, eu posso ter condição financeira nesse mundo, mas de que adianta eu ir dormir chorando por causa de um filho que está na vergonha lá no mundo, por causa de uma filha, por causa de um marido, entendeu? Por causa de uma, eu tô falando, nem estou falando, né, por almas que a gente precisa ganhar, lá fora, eu estou falando almas que a gente precisa ganhar dentro da nossa própria casa, entendeu? É forte isso. E aí a gente está se achando, não, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia. Não, Deus quer que a gente volte. Somos filhos pródigos que precisamos voltar para a casa do Pai. Oração é voltar para a casa do Pai, para a comunhão, é voltar para a mesa, é entrar na mesa. As desculpas que a gente dá é o que está escrito em Mateus capítulo 22, entendeu? Está estampado ali a igreja. O povo que dá desculpa, o povo que vem com raiva. E a Bíblia diz que teve um grupo lá em Mateus capítulo 22 sobre as bodas, né? O reino de Deus é comparado às bodas daquele homem, que aquele homem deu para os seus filhos, fez de festa para o seu filho, né? Comemorou, entendeu? É a igreja com Cristo. E somos nós que damos desculpas. Somos nós que ficamos com raiva quando alguém está lá no nosso pé. Olha, Jesus te ama. Vamos orar. Vamos congregar. Entendeu? Então, ó, versículo 19, ele diz aqui, ó, não, continua aqui, ó, só para terminar. Vestes, né? O que nós temos que nós precisamos? Ouro refinado no fogo, vestes brancas para cobrir nossa nudez, não seja manifestada a nossa nudez. Colírio para ungir os olhos, para quê? Porque a gente possa enxergar as coisas de Deus. Aí nós estamos vivendo uma contenda, às vezes dentro da nossa própria casa. Olha, só estou dando um exemplo, tá? Estamos vivendo uma contenda lá, né? Um filho com pai, um filho com mãe, e assim por diante, uma mãe com filho, entendeu? Aí a gente não lembra da palavra nudez, aliás, é nudez, tanto é nudez como cegueira. A gente não lembra da palavra, a gente quer contender também, entendeu? Contender também. Quantas vezes Deus me mostrou isso? Efésios capítulo 6, né? Versículo 1 em diante, eu lembro que eu sempre apresentava para os meus filhos, né? Apresentava para eles, olha, você tem que obedecer, pai e mãe, tá? E eu sempre esquecia da minha parte, né? Entendeu? Mãe, pai, não provoque a ira do seu filho, entendeu? E a gente quer partir para cima, já quer agir, entendeu? Mas aí, se eu busco a minha parte, se eu reconheço a minha parte, a minha posição como mãe, tudo vai mudar. Eu vou fazer a minha parte. Não, mas meu filho não quer obedecer. Faça a sua parte. Entendeu? Faça a sua parte. Então, isso é conhecer a Deus, isso é buscar a Deus. Conheço a Deus pela palavra. Não tem outro meio de você conhecer a não ser pela palavra. Por isso ele diz meditar nela dia e noite. Amém? Para que você possa fazer com que o teu caminho seja bem sucedido. Glória a Deus. Então, isso é colírio. O colírio vem por onde? Pelo conhecer da palavra de Deus. O colírio vem por onde? Pela comunhão com o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo quer comunhão comigo e contigo. Glória a Deus. Então, aí ele diz assim, ó, para que, colírio, né? Para que você possa, para os teus olhos, a fim de que vejas. Olha, a própria Bíblia fala, a fim de que vejas. Veja o quê? Só os problemas? Não, veja a grandeza de Deus, a fim de que você veja Deus. Ó, tem tudo a ver com João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, a ti, Senhor, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Entendeu? O versículo aqui, ó, ainda no 18, ó. Não seja manifesta a tua nudez e colírio para ungir teus olhos, a fim de que vejas. Amém? E aí ele diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ser zeloso, lembra da palavra? Se eu me importo, eu me esforço. Se esforçar é zelo. É zelo. Agora, só para terminar, finalizando, eu quero ir com você, que eu prometi, né? Filipenses capítulo 4. Efésios 1:3 diz onde é que está o meu sucesso, a minha bênção, a cura, a libertação, até mesmo a ressurreição. Deus quer ressuscitar você. Como ele ressuscitou Lázaro. Eu estava conversando com um pastor amado, né, um filho na fé da gente, está lá em Colírio, pastor Carlos. Eles vão ouvir essa mensagem.
A esposa dele vai estar ouvindo, ela falou ontem comigo, entendeu? E ele estava falando, e em tudo ele faz assim, ele prega de uma maneira que você, né, fica ali atento àquilo que ele está falando. E ele falou assim que, ele disse assim, pastor, eu preguei esses dias e eu disse para as pessoas que eu já ressuscitei, acho que 2 ou 3 vezes, entendeu? Eu já provei a ressurreição. E aí aí eu entendi, ele quis ali falar, mas tá falando sério, mas eu levei, né, no riso, né? Aí, na brincadeira, é verdade, ele ressuscitou mesmo. Por quê? Porque há poucos dias, inclusive a experiência, há poucos dias que ele teve, foi que os médicos praticamente desenganaram ele, entendeu? Ele estava praticamente, qualquer momento ele ia morrer. Ele passou por uma cirurgia, né? Acho que do coração, foi. E ele foi curado. Então ele disse que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aquilo que o médico disse que seria impossível, Jesus disse que é possível. E ele procurou o caminho de volta. Qual foi o caminho de volta? A fé. A fé. Então as lutas vêm para nós vamos retornar para Deus. Amém? Ah, Senhor. Então, por isso que ele quer, Deus ele quer de nós retorno. Ele quer, assim como a chuva cai sobre a terra. É a palavra de Deus no nosso coração e Deus fica ali esperando o retorno dessa palavra no meu coração. Como é que eu vou reagir? Se eu vou aceitar ela, se eu vou aplicar ela na minha vida. Você está entendendo? Essa é a reação em cima da palavra. Queridos, que lindo, né? Então, Filipenses 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Aí ele falando, né? Lembrei do Carlos agora novamente. Ele falando, ressuscitei, pastor. Digo, é verdade mesmo, você ressuscitou. E é verdade, entendeu? Porque os médicos já tinham desenganado, entendeu? Ele poderia morrer até a caminho do hospital, entendeu? E Deus deu vida novamente. E tá cheio de vida, gente, tá cheio de vida. Até a esposa dele comentou comigo ontem, né? 4, primeiro. Filipenses capítulo 4, tá? Se você achou aí, só aguarda eu achar aqui também, tá bom? Versículo 19. Quer ler? Pode ler. Filipenses 4, 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Amém? Então, se eu ficar, Deus vai suprir minha necessidade. Se eu ficar, Deus já me abençoou com toda sorte de bênção. Ei, falta mais ainda do versículo, eu preciso compreender. Lembra? A Bíblia diz que aquele que recebe a palavra, ouve a palavra, receber no sentido de ouvir só, ouve a palavra, está lá em Mateus 13, 19. Que ouve a palavra de Deus, mas não compreende, vem o maligno e rouba. Jesus explicou isso na parábola do semeador. Então, isso que acontece com as pessoas que ouvem a palavra pela metade, ou então ouvem e não se interessa. E entenda a palavra. Deus está dizendo que toda sorte de bênção, em Efésios 1:3, toda sorte de bênção que ele já te abençoou, não estão aí a olho nu para você. Amém? Não estão ao alcance dos que vivem uma vida segundo a carne. Não estão ao alcance dos que vivem uma vida só para si. Não estão ao alcance dos que negligenciam a fé. Por quê? Porque está num lugar que só quem encontra é quem vive a fé. A fé pela palavra. Só quem encontra, quem compreende a palavra de Deus. Agarra isso aí, ó. Agarra. Amém? Tua vida nunca mais vai ser a mesma se você ouvir essa mensagem. Tá bom? Nunca mais. Ouça de novo essa palavra. Ouça de novo. Ó, aqui foi o jorrar do leite, um leite materno, o leite de Deus, um leite paterno, né? Amém? Tem leite materno e tem leite paterno. O leite que vem de Deus. A palavra de Deus é leite paterno. Tá bom? É o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é comparada ao leite materno. Amém? Glória a Deus. É o leite que vem de Deus, é a palavra de Deus. Então, aonde que está a minha bênção?
nas regiões celestiais. Eu é que não ore para ver. Você que não se dobre diante do Senhor e se humilhe diante dele e busque a ele. Eu amo os que me amam, a palavra de Deus diz. Ele está dizendo para mim e para você. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Entendeu? Não fico com a palavra pela metade. A palavra de Deus está dizendo que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou o que sou em Cristo. Não é em mim. Não é na minha vontade. Não é no meu querer. Por isso, o morrer. Amém? É o que a gente comparou, né? A palavra de Deus também compara. O grão de trigo não morrer, fica ele mesmo. Caiu na terra, não morreu, fica ele mesmo. Por quê? Porque essa é a natureza da semente. Entendeu? Ela cai na terra, ela tem que morrer. Você também. Eu também. Romanos 6, a Bíblia diz que nós precisamos morrer. O que é morrer? Morrer para nós mesmos, morrer para os nossos interesses, morrer para a nossa vontade. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4, só terminando aqui, ó. Aonde estão as bênçãos de Deus segundo as bênçãos dele, que é segundo as riquezas dele? Quando diz segundo as riquezas dele, está falando do impossível para mim. Ele já realizou o impossível na minha vida, para minha vida. Mas eu só encontro com esse impossível. Esse impossível só se torna possível. Olha só, tanto nas minhas necessidades material, né? Minhas necessidades emocional, minha necessidade familiar, em todas as áreas da minha vida. Eu só realizo o meu impossível em Cristo. Porque é Ele que é o Deus do impossível. Eu não sou. Você não é. Então Ele está te chamando, Ele está me chamando para que nós nos dobremos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando é que se realiza Filipenses 4,19? Quando eu obedeço, 2 Crônicas 7,14. Eita, amém? Quando eu obedeço Salmo 4, Salmos de número 4, Salmos de número 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor. Quando é que Filipenses 4,19, Efésios 3, 1,3, Efésios 1,3 se realiza na minha vida? Quando eu obedeço. Olha só, quando eu obedeço a palavra de Deus, que está escrita em Malaquias, capítulo 1, versículo 13. Amém? Quando eu ofereço o meu melhor para Deus, quando eu me aproximo dele. Amém? Ele diz, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. E achar Deus é achar a solução do teu problema. Achar Deus, meu Deus, ele não está longe, ele não está escondido de você, de mim. Encontrar ele é encontrar a paz completa. A paz, olha só, essa paz que realiza o impossível na vida do meu filho, da minha filha, que realiza o impossível na vida no meu casamento, que realiza o impossível nas minhas finanças, que realiza o impossível em toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida. É encontrar a realização, entendeu? Do impossível, das coisas que são impossíveis para mim. Amém? Busque a Deus. Busque o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Que rimanamanai. Que tula mamamamai. Grande é o Senhor dos Exércitos. Vamos ficando por aqui, né? Mas tem mais, tá? Depois tem mais. Né? Eu quero te convidar para você curtir, comente, compartilhe. Tá bom? Use o vídeo, faça um resumo dessa palavra e pregue a outros. Amém? Use esse vídeo também para alcançar outras, e muitas pessoas. Dê um like aí, tá bom? Porque quando você dá o seu like, você está fazendo com que essa mensagem vá para outras pessoas, tá bom? Seja enviada para outras pessoas. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.